Para a consagração, todos eram lavados, tanto Arão como os seus filhos. Arão e os seus filhos reunidos representam sempre a Igreja, não como assembleia e constituído um corpo, coisa oculta no Antigo Testamento, mas sim considerados em certas posições que eles ocupam individualmente perante Deus. Não há senão uma santificação, a mesma para todos, a vida divina. Cristo, na sua natureza, é a sua fonte e expressão. Nós participamos dela, mas ela é una. Mas se Arão e os seus filhos são lavados todos juntos, Arão é ungido à parte, sem sacrifício, sem sangue. Mas os seus filhos são aspergidos de sangue sobre a orelha, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. A obediência, a ação e a marcha eram medidas e guardadas pelo preço e segundo a perfeição do sangue de Cristo. Depois, eles são aspergidos de sangue e do óleo da consagração, quer dizer, postos à parte pelo sangue e pela unção do Espírito Santo. A lavagem com água representa a obra do Espírito de Deus no poder santificante da palavra. A unção representa a presença pessoal do Espírito, a sua energia em sabedoria e em poder, numa palavra, Deus atuando em nós. É importante notar aqui que o selo do Espírito Santo vem depois da aspersão do sangue e não após a lavagem com água. Com efeito, é preciso que sejamos regenerados, mas não é essa purificação que, por si só, nos coloca num estado que Deus possa selar com seu selo. O sangue de Cristo é o único capaz. Por esse sangue nós somos perfeitamente limpos, tornados mais brancos do que a neve, e o Espírito Santo vem prestar testemunho do preço que Deus atribuiu a essa efusão de sangue. É por isso que também tudo era aspergido, incluído Arão. O sangue de Cristo e o Espírito Santo associaram-nos a Cristo, lá onde Ele está, em virtude do seu perfeito sacrifício. Era o Cordeiro das consagrações. E lá onde estão a presença, a liberdade e o poder do Espírito Santo. Todos os sacrifícios eram oferecidos. O sacrifício pelo pecado, o holocausto de bom odor, o cordeiro de consagração, que tinha o caráter de sacrifício de prosperidade, acompanhados do pão. Estes sacrifícios encontram-se explicados no livro de Levítico. Aqui indicarei apenas o seu significado. Primeiro, Cristo feito pecado por nós. Primeira necessidade da alma. Segundo, Cristo obedecendo até a morte, dedicando-se para a glória de seu Pai e por nós, como pertencendo ao Pai. Terceiro, a comunhão de Deus, do Salvador, do adorador e de toda a Igreja. E quarto, Cristo dedicado em santidade de vida sobre a terra, mas provado mesmo até a morte. É de notar que quando Arão e os seus filhos foram ungidos, as vestes dos filhos não foram ungidas. Tudo se refere ao chefe. Arão e os seus filhos comem as coisas com que a expiação tinha sido feita. Tal é a nossa porção em Cristo, o alimento de Deus, pelo qual nós permanecemos em Cristo e Cristo em nós. Vem em seguida, ligando a este sacerdócio,
o perpétuo bom odor do sacrifício, no qual o povo se apresenta perante Deus, bom odor que estava continuamente no meio do povo, e segundo a eficácia no qual era dado a este permanecer em volta de Deus. O holocausto era oferecido à porta do tabernáculo da congregação. Ali Deus encontrava-se com o seu povo. Sobre a arca encontrava-se sem véu com o mediador e dava-lhe os seus mandamentos para os filhos de Israel, segundo a sua própria perfeição. A entrada do tabernáculo põe-se ao nível do povo, falando ao mediador. Esta permanência de Deus no meio do povo é santificada pela sua glória. O tabernáculo, o altar, os sacerdotes são santificados, e Deus habita no meio do povo que o rodeia. Foi com este fim mesmo que ele, Deus, o fez sair do Egito. Precioso quadro da maneira bem melhor e mais elevada, como Deus habita no meio de nós. Observamos ainda que Deus não habita nunca com o homem antes da redenção ter sido cumprida. Não habita nem com Adão inocente, nem com Abraão, nem com os outros. Mas desde que a redenção é cumprida, Deus diz: e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Êxodo capítulo 28, versículo 46. Mais algumas notas sobre este capítulo. Vemos que Arão está sempre unido a seus filhos nestes tipos, porque Cristo não poderia ser separado dos seus, que, neste caso, cessariam de o ser espiritualmente. Mas Arão foi ungido pessoalmente sem sangue, coisa que, de resto, se verificou em relação a Cristo, historicamente. Ele foi ungido sobre a terra. Os seus discípulos não o foram, senão após a sua morte. Cristo recebeu o Espírito para a igreja de uma maneira diferente daquela do dia em que ele mesmo foi ungido. Leia Atos capítulo 2, versículo 33. Isto cumpriu-se depois de ele, Cristo, ter ressuscitado de entre os mortos pelo sangue da eterna aliança, porque é segundo a eficácia desse sangue em favor do seu povo que ele, Cristo, foi ressuscitado como chefe e cabeça da igreja. Na unção de Cristo sobre a terra, o Espírito Santo era a testemunha da justiça própria e pessoal de Cristo e do fato de que ele era o Filho. Para nós, o Espírito Santo é a testemunha que garante que nós estamos limpos pelo sangue de Cristo, justiça de Deus nele, ou seja, em Cristo, e filhos por adoção.